Boa tarde, boa noite ou bom dia, tudo bem? Nós vamos seguir com nossas aulas de programação, programando com .NET, tá bom? Então, programando com .NET é uma iniciativa aí do nosso canal. Estamos lançando algumas aulas aí para ajudar você que quer conhecer esse mundo de programação, entender como é que funciona. Então a ideia, a gente está começando com o .NET, tá, da Microsoft, e a gente está utilizando o Visual Studio 2019 como a nossa ferramenta para desenvolvimento, ok? O .NET ele possui algumas linguagens que compõem, né, todo o universo do .NET Framework, do framework em si. Especificamente a gente está vendo o .NET Core, que é a versão que também funciona com o Linux, quando você vai desenvolver, tá? Para programar na prática tem bastante coisa parecida com o .NET Framework, que era o clássico que o pessoal fala. Foi criada uma nova versão mais enxuta e que você consegue rodar suas aplicações no Linux também, usar containers aí, o Docker também para rodar nas suas máquinas virtuais, na cloud, enfim, beleza? Então a gente já viu uma série, né, de conceitos, já vimos bastante coisas aí. A gente já viu herança, objeto, criação de variáveis, o fluxo, né, utilizando condicional com if, a gente viu o looping usando for, mais alguns outros recursos, beleza? Então a gente vai seguir vendo mais um conceito aí de orientação a objeto, que são as classes abstratas. Então a gente vai ver como é que funciona e qual é a diferença dela com relação às classes que a gente já vinha trabalhando, as classes normais. Beleza? Então isso é um resumo do que a gente já viu e do que nós veremos hoje. Então, se você estiver gostando aí, dá um like, ajuda a gente aí começando aí no canal, tá bom? Se inscreve aí também se você quiser e vem acompanhando a gente. Então, sem perder tempo, vamos lá criar um novo projeto. Abra seu Visual Studio e então vamos criar nossa aplicação. Por enquanto estamos ainda no console, tá? Nessa versão do Linux, para poder trabalhar com .NET Core, e dê o nome para o seu projeto aí. Então vamos chamar esse projeto de Treinando Classes Abstratas, Treinando ou com classes, né, abstratas. Ok, show. Então vamos avançar. Eu estou usando a versão 3.1, tá? Então você pode usar essa mesma versão. Vamos dar um create, dar um tempo aí para o Visual Studio montar pra gente o projeto, a solução. Ok? Enquanto ele carrega, você vê aí, se você quiser ver um tema diferente pra gente abordar aí nos vídeos, você pode comentar aí, enquanto eu ajusto aqui o Visual Studio pra gente poder utilizá-lo. Apareceu uma janelinha aqui, me deixou arrastar pra gente visualizar. Beleza? Se aparecer alguma mensagem pode sair, tá? Vamos começar, ok? Então, é o seguinte, nós vamos criar uma classe, botão direito, e nós vamos chamar, a gente vai usar aquele exemplo bancário, a gente vai criar uma classe chamada conta. Ok? Beleza, muito bem. Então vamos deixar essa classe como pública, eu vou aumentar aqui um pouquinho também para ficar mais fácil, tá? Para vocês acompanharem. E a nossa conta vai ser bem simples, tá? Eu vou dizer que ela tem, lembra de propriedades, ó, prop, tab. Então eu vou dizer que essa conta ela tem um número, certo? Vamos dizer também que essa conta ela tem o nome do cliente. Vamos só acertar esse cliente, não ficou legal? Boa! Temos nossa classe conta com o nosso número, nome do cliente, e nosso cliente ele vai ter uma variável tipo double, que é o saldo dessa conta. Muito bom. Beleza. É isso. Então a gente viu que com isso a gente consegue criar nossas contas. Então vamos lá no Program, classe principal, criar um método static void, vamos chamar de teste contas. E já vamos chamar aqui, ó, exclude Hello World, chama o teste contas
e a gente vai criar uma conta, usando o var, conta igual new conta. Legal. Vamos setar os valores aqui para ela. Nossa conta 1 vai ter o código. Nossa conta 1 vai ter o número, né? Tá, número 7. E o nome do cliente vai ser o João. Boa. E o saldo vai ser, por exemplo, 200. Certo? Vamos ver então funcionando. Digita o F10, porque a gente vai debugar, a gente vai linha a linha, vai entrar no método, tá? Então, vamos iniciar com o F10. E eu digito o F11 para entrar no detalhe. Criei meu objeto conta. Boa. Atribui para ele o número, o nome e o saldo. Muito bem. Até aqui sem novidades. Só revisando o conceito de classe, tá? Então, lembrando, classe é o nosso modelo para a gente poder criar objetos no mundo real. E nesse caso, nossos objetos são as nossas contas. Então, posso criar agora conta para N clientes, 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de novos clientes poderão abrir as suas contas na nossa aplicação, ok? Agora é o seguinte, vamos pensar no cenário para a gente entender a ideia de classe abstrata. É assim, a classe ela funciona como modelo para poder criar objetos do mundo real, mas num banco, nosso banco XPTO, por exemplo, a gente tem dois tipos de conta. A gente tem uma conta que a gente chama de conta corrente. Vamos criar uma classe conta corrente. Ok. E nós temos também uma conta que nós chamamos de conta digital. Vamos criar aqui a conta digital. Muito bem. Nós podemos ter também uma conta que eu chamo de poupança. Então, ó, temos aqui a nossa conta poupança. Ok, atribuindo public para ela. Então, olha só, nossa conta corrente tem alguns comportamentos. Nossa conta poupança possui alguns também parecidos, mas tem seus comportamentos específicos, e a nossa conta digital também. Repare que não existe no nosso banco XPTO conta mesmo. A conta em si, Fogos, ela não existe, tá? A conta é específica, ou ela é corrente ou ela é poupança, e a gente agora também tem alguns bancos da modalidade digital, beleza? Só que conta, ela é um conceito, certo? Ó, eu tenho uma conta, ela tem um número, tem um nome, a gente tem um saldo. Só que a forma como eu lido, por exemplo, com esse saldo, ela pode variar. Na conta poupança, que eu uso para fazer lá, por exemplo, um investimento, e a forma como que eu lido com ela na conta corrente e na conta digital. Então, o banco existem esses três tipos: corrente, poupança e digital. Só que a conta em si, ela não existe, é apenas um conceito. Eu não trabalho com conta, ela tem que ter esses tipos. Então, o que a gente vai fazer? Eu já coloquei quais são os conceitos da minha conta. Tem que ter um número, tem que ter um nome, tem que ter um saldo. Minha conta corrente tem que ter as mesmas características. Então a gente já viu como é que a gente trabalha com herança. Então para herdar a gente vai colocar assim: a minha conta corrente herda de conta. Certo? Então vamos só alterar aqui, ó, no nosso programa. Então vamos criar uma conta corrente. Alterei para o tipo conta corrente. E olha só, ela possui também, ó, número, nome do cliente e saldo. Ok? Para minha conta poupança é a mesma coisa. A princípio, ela tem coisas parecidas com a minha classe conta. Tem o número, o nome e o saldo. E para minha conta digital é a mesma coisa. Eu também possuo o nome, o número e o saldo. Então, eu posso criar contas correntes. Posso criar, por exemplo, uma conta aqui, conta 2, uma conta poupança. E ela também vai ter essas propriedades aqui. Opa!
Opa, deixa o computador pensar. Vamos atribuir aqui então essa conta que é 10. É a conta da Maria. E a Maria tem, por exemplo, 300 na conta de saldo. Certo? Então, ó, são tipos diferentes, mas tá vendo? As características que são comuns, eu isolei em um conceito, em uma classe que define o que eu tenho. Para fechar o exemplo, vamos criar aqui a digital também. Ó. Opa, conta digital. Minha conta 3, essa é uma conta digital. Opa, muito bem. Vamos copiar e colar. Agora tem um ponto, ó. A gente copiou e colou, mas aqui eu tenho que alterar, ó, para conta 2. Lembra que eu disse? Copiar e colar é muito bom, mas a gente tem que ajustar as coisas certinho para não fazer besteira. Muito bem, muito bem. Deixar aqui o saldo com 100. Conta C20, a conta do José. Beleza. Conta. Agora eu quero visualizar essas informações. Eu vou usar aqui na minha classe conta, vou criar aquele método chamado public. Vamos retornar string, tá com o formato, né? Obter informações. Aqui ela leva a mensagem e aqui a gente vai colocar para ela os valores. Nome, opa, vamos começar com um número, né? Número, então lembra, vou colocar a variável aqui dentro do texto, tem que colocar o cifrão e entre chaves eu digito a minha variável, certo? Número, o meu nome, saldo, saldo, número, o nome ele está reclamando porque a variável não chama nome, nossa propriedade é nome cliente. E aqui está reclamando também, ó. Vocês lembram por que acontece isso? Eu tenho um método que eu estou dizendo que ele é do tipo vai retornar uma string e eu não estou retornando esse valor. O que a gente vai retornar aqui embaixo, não, return mensagem, ok? Então vamos ver se as nossas classes, revisando o conceito de ANSI, eu consigo exibir essas informações. Vou criar uma variável chamada info, que ela vai ser uma string, mais vazia aqui. Certo? Então, conta info. Exibir, obter, né? Obter informações. E agora sim, a gente pode copiar isso aqui para cada uma, alterando aqui o número da conta. Conta 2 e a conta 3. Legal. E olha só, tá aqui, ó. Beleza. A conta 2, ó, também exibiu. Para a conta 3 também exibiu. E eu só implementei o método em um local, em conta. Só que tem um probleminha. Eu não posso permitir que sejam criados objetos do tipo conta, porque ele não existe. Para o meu banco eu preciso saber se é conta corrente, poupança ou digital. Então se eu fizer isso daqui, ó, vou escrever a nossa conta 4. Conta new igual conta, eu tenho um problema porque eu consigo criar essa conta 4. Então seria a conta, por exemplo, 27, conta do Pedro com 200 reais. Aí se eu alterar aqui, ó, estou conseguindo atribuir. Vou fazer um debug rapidamente aqui, colocar um F9, de executar com F5. E minha classe conta, ó, tá rolando. Estou conseguindo criar, obter informações. Isso não pode acontecer, vai ter situações que você não pode permitir que essa classe seja criada porque ela não existe no mundo real. Então com isso surgiu o conceito de abstrato. Eu tenho classes abstratas. Seria uma classe em que eu uso ela para poder reunir algumas informações que vão ser comuns para outras classes, mas que ela de fato não é eu não implemento ela, entendeu? Então vamos voltar lá em Program. Olha só, quando eu altero ela para esse abstract, que é a palavra-chave, tá? Para definir como uma classe abstrata, o que acontece? Eu não consigo mais instanciar a classe conta. E ele aparece, ó, cannot create an instance.
Você não pode criar uma instância de um tipo abstrato. E é isso exatamente que eu quero. Eu coloco uma travinha na minha aplicação e falo, opa, aqui não. Você tem que definir e criar com um tipo certinho, que eu já falei várias vezes, você já guardou quais são eles. Beleza? Então esse é o comecinho de classe abstrata, é um recurso muito importante também para a gente criar nossos códigos, nossa aplicação. Então eu consigo criar uma classe, não vai ser instanciada, eu consigo definir as propriedades, os métodos para ela, só que eu não utilizo ela diretamente. Eu uso ela através da herança. E vamos pegar o conta corrente aqui para exemplificar. Ó, conta corrente herda de conta e aí, por consequência, ela herda todas aquelas características. Beleza? Agora um outro cenário. Digamos que eu queira exibir, por exemplo, o saldo da minha conta, tá bom? Então a gente vai criar um método aqui, ó, a classe conta mesmo, tá? A gente vai criar um método chamado vai ser do tipo double, não, exibir saldo total. Legal. Então o saldo total vai ser assim, ó. Returne saldo. Muito bem, muito bem. Então se eu for ver as informações, então vamos tirar esse conto daqui, ó, que eu não posso, né? Criar uma conta abstrata. E eu tenho o seguinte cenário. Eu quero exibir aqui a informação do saldo para o cliente. Vou criar uma variável aqui, ó, saldo total, e ela vai ser tipo double, vou colocar 0.0 e eu vou colocar aqui, ó, saldo total, conta 1, então ela vai ser nome do método exibir saldo total, coloca aqui exibir, coloca na poupança e coloca na conta digital também. Vamos só alterar, ó, copiei, não pode esquecer de alterar aqui, ó, o número da conta, que aqui é 3 no caso, né? Isso. Então ele vai exibir o saldo total. A gente já sabe que isso funciona por herança, ele passa, mas eu tenho o seguinte cenário. O comportamento do saldo, ele é diferente. Presta atenção, ele é diferente de acordo com o tipo de conta. Então, por exemplo, para conta corrente, o saldo vai ser o próprio saldo aqui, ó. A classe conta, certo? Ele vai ser o saldo desta conta. E para mim, isso aqui vai ter uma diferença. Além disso, para minha conta corrente, eu vou ter uma outra propriedade. Ela vai ser do tipo double, que ela vai ser um limite. Tá certo? Então eu tenho um valor aqui, um limite para essa conta corrente. E o saldo dela não é simplesmente o valor saldo. O saldo total é o saldo mais esse limite. Então ele é diferente para conta corrente, tá? Quando eu falo aqui para minha conta poupança, vamos ver um cenário que a gente pode fazer. Para minha conta poupança, ela vai ser o saldo normal, tá? Vai ser o próprio saldo. Só que para minha conta corrente muda essa regrinha, tá? Eu tenho esse limite. E para minha conta digital, eu também vou ter um limite. Ele tem algumas coisas diferentes, mas ele tem um limite. Bom, só que na conta digital eu tenho uma regrinha que ele funciona. Ele tem um limite, mas não pode usar o total, tá? Tô inventando agora. Essa regra é 80%, tá? Desse valor do limite. Uma margem de segurança e você não utiliza tudo. Beleza? Então, como é que eu vou fazer para o meu método aqui exibir saldo total, retornar o valor certo para cada uma dessas contas? A regra muda, certo? Para conta poupança eu tenho que retornar o saldo. Só que para conta corrente eu tenho que retornar o saldo mais o limite. E para conta digital eu tenho que retornar o saldo mais 80% do valor do limite. Então nesse caso, ó, o que eu tenho? Eu
consigo criar também um método abstrato. Só que ao invés de eu calcular aqui, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer, ó, esse método aqui ele precisa ser implementado pelas classes que vão herdar dele, só que precisa fazer, tá? Mas eu não sei como é que é a regra, porque ela varia entre as classes filhas. Esse é o nosso cenário, certo? Cada conta vai fazer de um jeito diferente. Então, eu faço isso. Além de eu marcar com a minha classe abstrata, eu posso ter métodos que são abstratos também. Então, recapitulando, o método é uma funcionalidade que eu tenho nas minhas classes. E na classe abstrata, eu posso ter um método que eu implementei, tá vendo? A gente fez o obter informações. E eu coloco um exibir saldo total, porque eu preciso disso para minhas contas, tá? Preciso mostrar. Agora, como faz? Eu deixo para as classes filhas. E vamos voltar lá na conta poupança. Olha o que acontece agora. Minha conta poupança está dando problema. Porque ele fala, ó, você não está implementando um membro, né, um método exibir saldo total da herança. Então a gente precisa implementar isso. A gente precisa fazer para nossa conta poupança e depois para as outras, tá? O jeito de fazer é você pegar e criar um método aqui, ó. Vamos copiar esse método. Você vai lá na mão colocar aqui a pública, você tira o remove o abstract, tá? Que você vai fazer. E aqui você coloca a sua regrinha, tá? Vou colocar como 0 por enquanto. A gente vai fazer de uma forma diferente. É só para você ver. Tá, tem essa palavra-chave aqui, ó, override, sobrescreva. Então estou falando, ó, ele é público, o tipo de retorno é double, eu tenho exibir saldo total, e essa palavrinha-chave override, sobrescreva para mim na classe mãe, na classe filha, o exibir saldo total, que está aqui, ó. Certo? Beleza. Tem um outro jeito que você pode fazer que simplifica a vida. Eu vou remover. Você vai ver que o erro vai voltar. E você pode fazer assim, ó. Você clica onde está dando um erro na classe, digita, segura o Ctrl e digita o ponto. Quando você digitar o Ctrl e o ponto, ele vai aparecer, ó, implementar classe abstrata. Implementar abstract class ou gerar sobrescritas. É esse cara aqui que a gente quer, ó. Implementar, fazer de novo, tá? É que eu tenho várias opções aqui, tá? Se eu usar isso aqui, eu poderia fazer com esse gerar sobrescrita, só que ele vai aparecer mais outros métodos. Não é interessante a gente saber agora, tá? Vamos usar, ó, implementar na classe abstrata. Aí ele cria pra gente o método que tá faltando, tá? Se eu tivesse aqui no conta mais 3 métodos abstratos, ele ia aparecer para mim todos. A gente tem só essa. Então vamos criar nossa regrinha aqui para conta poupança. Eu retorno o meu saldo. Legal. Boa. Agora aqui para nossa conta corrente, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que a gente vai fazer o seguinte, ó. Nossa conta corrente. Quando a gente for inicializar ela no nosso construtor, a gente vai definir que a nossa conta corrente ela possui aqui R$200 de limite. Bom, como foi instanciado, ele já possui isso. E agora vamos lá, Ctrl ponto, implementar abstract class. Olha lá, parou de dar o erro. E agora eu vou retornar aqui o seguinte: retorno o meu saldo mais o meu limite. Tá vendo? Cada um tem sua característica, ó. Poupança é o saldo e a minha conta corrente é o saldo mais o limite. Vamos agora para nossa conta digital. Vamos criar aqui também um construtor para ela. Minha conta digital. Esse construtor ele não tem parâmetros, tá? Não precisa ter, não. Vamos definir aqui que o limite também, no caso, a conta digital é de 100. Beleza. Vamos extrair então aqui o método Ctrl ponto, implementar, só digitar um Enter. E como é que é a regra dele? Ó, vai ser assim. Retorna para mim saldo mais limite. Só que esse limite, vamos colocar entre aqui, ó,
Além disso, vai ser de 80%, tá? Então calcule vezes 0,8. 0,8 não, 0,8. Aí, 80% desse valor, tá? Então vamos verificar agora nossos saldos. Então vamos executar o código. Criei a conta, obtive as informações. Então, ó, saldo da conta corrente. Eu citei o saldo inicial de 200, agora o saldo total é, ó, 400, porque meu limite, se a gente voltar na conta corrente, ó, tem um limite de 200. Então, beleza, seu saldo é 200, mas você pode usar até 400. Para emergência, você tem seu limite aí. Já para minha conta poupança, o saldo é 300 e o meu saldo total é o próprio valor, 300. Então, estou usando aqui, ó, para cada tipo de conta sua regra específica, né? E aqui, ó, 180, porque eu tenho 100 na conta e o meu limite, ele é conta digital. Ele é 80% desse 100, então 80. Beleza. Então, com isso a gente viu como é que funciona as classes abstratas. Vamos voltar no conta, que é o assunto principal dessa nossa aula. Vamos resumir. Para uma classe abstrata eu coloco abstract, e quando eu quero ter métodos que eu vou deixar para ser implementado pelas outras classes filhas da minha conta, eu uso o abstract no nome do método também. Beleza? Com isso a gente fechou aqui essa parte de classes abstratas. Um outro detalhe, ó. Se eu crio um método abstrato, por definição, eu preciso ter a minha classe sendo abstrata, tá? Então, ó, define como abstract. E eu não coloquei a classe, ó, ele vai dar um erro e vai falar, ó, a sua classe, o seu método, ó, exibição abstrato, ele é abstrato, mas ele não está contido numa classe, um type abstrato. Então, se eu tiver pelo menos um método que seja abstrato, toda a minha classe precisa ser abstrata. Esse conceito é muito importante, tá? Cai em prova, cai para certificação, cai na faculdade aí, como se for utilizar no dia a dia, é importante saber. Então, se você tem um método que é abstrato, toda a sua classe precisa ser abstrata, mas eu posso implementar métodos como a gente fez aqui. Beleza? Então a aula foi um pouquinho maior aí, teve mais tempo, mas foi legal que a gente abordou certinho aqui o tema de classes abstratas. Então, muito obrigado por assistir até aqui. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde. Se você estiver vendo isso no final de semana, um ótimo final de semana para você e uma ótima semana. Tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.